A noite estava tranquila, no terreiro antigo. O vento passava devagar, entre as árvores do quintal, fazendo as folhas se moverem, como se também participassem da gira. No congá, as velas brancas já estavam acesas, iluminando as imagens dos guias espirituais com uma luz calma e profunda. O cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ambiente, misturado ao perfume do fumo de rolo, que queimava lentamente em um cachimbo de barro. Era noite de pretos velhos. Os consulentes chegavam em silêncio. Alguns vinham com problemas que carregavam há anos. Outros traziam dores que ninguém mais conseguia entender. Mas todos sabiam que naquela gira encontrariam algo raro. A sabedoria tranquila dos velhos espíritos que aprenderam muito com a vida. E ainda mais com o sofrimento. Mas naquele terreiro havia uma história que os mais antigos sempre contavam. Eles diziam que, muitos anos atrás, existiram pretos velhos que trabalharam intensamente na Umbanda, mas que, hoje, já não se manifestam mais nos terreiros. Espíritos que ajudaram a construir os primeiros trabalhos espirituais, quando a Umbanda ainda dava seus primeiros passos no Brasil. Dizem que um desses espíritos era conhecido como Pai Tomás do Cruzeiro das Almas. Quando ele chegava em incorporação, o médium curvava o corpo lentamente, como se carregasse o peso de uma vida inteira de trabalho na roça. Os passos ficavam curtos, arrastados, as mãos tremiam suavemente. E antes de qualquer coisa, ele sempre dizia: "Saravá, meus fios. Será que esse velho pode sentar um pouquinho?" Colocava um pequeno banco de madeira ao lado do congá, e ele se acomodava com calma, como um avô cansado depois de um longo dia de trabalho. Depois pedia café. Um pouquinho de café, pro velho esquentar o peito. Mas quem olhava de fora não imaginava que naquele espírito simples existia uma força espiritual gigantesca. Pai Tomás dizia que havia vivido nos tempos mais difíceis da escravidão. Trabalhou muitos anos em uma fazenda distante, onde o sofrimento era constante. Ele viu amigos serem separados de suas famílias, viu injustiças que poucos seres humanos conseguiriam suportar. Mas mesmo assim, ele dizia que foi naquele lugar de dor que aprendeu algo que carregaria por toda a eternidade: a força da paciência e do perdão. Muitos consulentes chegavam até ele, carregando ódio dentro do coração, traições, injustiças, mágoas profundas. E Pai Tomás sempre respondia da mesma forma. Ele puxava lentamente o cachimbo, soltava a fumaça no ar e dizia com sua voz calma: "Filho, mágoa é corrente invisível. Quem segura ela fica preso também." Depois colocava a mão sobre a cabeça da pessoa e fazia uma oração simples. Mas aquela oração parecia atravessar o espírito de quem estava ali. Muitas pessoas saíam dali chorando, mas com o coração mais leve. Outro espírito muito lembrado naquele terreiro era Vó Catarina das Matas. Dizem que quando ela se manifestava, a médium ficava completamente encurvada, como uma senhora muito idosa. Andava devagar, como se cada passo fosse acompanhado de muitos anos de sabedoria. Ela gostava de trabalhar com ervas. Sempre pedia folhas, galhos ou pequenos ramos de plantas. Mato cura aquilo que o homem esqueceu de respeitar, ela dizia. Com aquelas ervas simples, ela fazia benzimentos e passes espirituais. As mãos dela passavam lentamente pelo corpo das pessoas, enquanto rezava em voz baixa. Muitos médiuns diziam que naquele momento o ambiente inteiro mudava. O ar parecia ficar mais leve. A energia pesada desaparecia. E algumas pessoas sentiam até uma paz profunda que nunca tinham experimentado antes. Porque os pretos velhos sempre trabalharam muito com cura espiritual e emocional. Eles entendem as dores humanas, sabem o que é sofrer, sabem o que é perder, sabem o que é lutar para continuar vivendo quando tudo parece difícil. Mas com o passar das décadas, muitos desses espíritos antigos começaram a se despedir dos terreiros. Alguns médiuns perceberam que certos pretos velhos simplesmente deixaram de se manifestar. No começo, muitos pensaram que era apenas mudança de médium, mas os guias espirituais explicaram algo diferente. Disseram que muitos daqueles pretos velhos haviam cumprido suas missões na Umbanda. Depois de tantos anos trabalhando na caridade espiritual,
eles evoluíram para planos mais elevados da espiritualidade. Alguns passaram a orientar falanges espirituais inteiras. Outros passaram a trabalhar no resgate de espíritos sofredores em regiões espirituais mais densas. E alguns simplesmente seguiram caminhos de evolução que os afastaram das incorporações nos terreiros. Mas isso não significa que eles desapareceram. Os guias da Umbanda ensinam que quando um espírito evolui, ele não abandona aqueles que ajudou. Ele apenas passa a trabalhar de outra forma, mais silenciosa, mais invisível, mais ampla. Muitos médiuns dizem que, durante certas giras de pretos velhos, ainda sentem presenças muito antigas no ambiente espiritual. Espíritos que não incorporam mais, mas que observam, que protegem, que inspiram os guias que continuam trabalhando na Terra. Porque os pretos velhos sempre ensinaram algo muito profundo. A verdadeira evolução espiritual não está em mostrar poder. Está em servir com humildade. Está em ensinar com paciência. Está em transformar dor em sabedoria. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, os ensinamentos daqueles pretos velhos antigos continuam vivos dentro da Umbanda. Na forma como os guias falam, na maneira como tratam os consulentes, na calma com que enfrentam os problemas espirituais. E dizem os mais antigos nos terreiros, que em algumas noites muito silenciosas, quando o cheiro de café e fumo se espalha pelo congá, alguns médiuns conseguem sentir algo curioso, como se velhos espíritos estivessem caminhando devagar pelo terreiro, observando, abençoando, protegendo. Talvez sejam aqueles pretos velhos que já não se manifestam mais, mas que continuam trabalhando do outro lado da vida. Porque espírito de preto velho, quando aprende a amar verdadeiramente a humanidade, nunca abandona seus filhos na terra.